Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. A seleção brasileira enfrentou ontem a seleção da Sérvia, venceu por 2-0. O Neymar saiu lesionado e ainda é dúvida para jogar pela seleção brasileira ainda na fase de grupos. O Neymar ainda está com o tornozelo ainda inchado, tá inchado, vai fazer o exame somente hoje, né, sexta-feira. Nessa sexta-feira ele vai fazer o exame médico para saber qual o grau da lesão, né? E a pergunta é o seguinte: quem é que vai substituir Neymar no próximo jogo da segunda-feira contra a seleção da Suíça, 1 hora da tarde? Coloca aí nos comentários aí quem vocês acham que deve atuar no lugar do Neymar, Rodrigo ou Everton Ribeiro. Everton Ribeiro também joga também nessa posição, mas o técnico Tite já havia testado o Rodrigo nesse posicionamento, tanto que nesse último jogo agora o Rodrigo entrou no lugar do Neymar e jogou muito bem. Então a tendência é que Rodrigo seja o jogador substituto de Neymar no próximo jogo. E bora acompanhar, galera, o Futebol 360 do ESPN, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Com Pedro Ivo Almeida e Gustavo Hoffmann já vão aparecer aqui no nosso telão para trazer as informações, a repercussão da vitória brasileira, a situação de Neymar e muito mais no momento em que um mosquito incomoda Pedro Ivo Almeida. Mas ele vai embora e vai deixar o Pedro à vontade. Bom dia, amigos. Catar o mosquito? Tudo bem? Tudo bem, Abel? Um grande abraço para você, bom dia para todos os companheiros, para o fã de esportes. Olha, não é apenas um não, né? Tem vários mosquitinhos enchendo o saco aqui, viu? Tudo bem, Pedro? Muito quente, muito calor, muito mosquitinho. Tem um ali do lado da orelha do Hoffmann, agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Pronto, não conseguiu, embora, perdeu a compostura ele também. Nosso Bruno Copini também tá aqui sofrendo um pouco ali. Então não dá para entender que ele tá sozinho aqui, pelo menos estamos acompanhados, mas agora lateral, porta lateral do hotel que serve de concentração para a seleção brasileira, aqui em Doha, porque estamos aqui, porque já a seleção parte às 3h45 local para o seu treino regenerativo, aquele treino que eu gosto, quem vai para o campo, quem não vai, quem vai para a academia, quem não vai. Pós-jogo, o jogo acabou muito tarde aqui, compreensível, né, Gustavo? Sim, daqui 2 horas a seleção sai daqui do hotel, então centro de treinamento, o estádio Grande Ramalho é muito perto daqui, deslocamento de menos de 10 minutos para a seleção brasileira, o ônibus sai com batedores, então chega mais rápido. A gente chega em menos de 10 minutos, a seleção brasileira chega em 5 minutos com os batedores que ajudam no trajeto do ônibus até lá. Nenhum torcedor, um clima muito tranquilo por aqui, tem sido assim, a torcida não tem vindo aqui pro hotel da seleção brasileira, né? Aquilo que a gente se acostumou a ver até em outras Copas, aqui não tem acontecido, o torcedor não tem vindo aqui, o esquema de segurança permanece o mesmo do dia da chegada da seleção brasileira, até a gente normalmente fica ali que é o local da imprensa, um pouco atrás, mas como não tem nenhuma torcida, daqui a gente consegue pelo menos tentar mostrar melhor o ônibus, a saída do ônibus, está parado lá, os dois ônibus que levam a delegação dos jogadores e depois o outro leva comissão técnica também. Mas vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre o Neymar. Começar sobre o Neymar então, que eu sei que é o motivo de preocupação de muitos. O Brasil jogou, ganhou bem da Sérvia, vamos debater a parte técnica do jogo também. Neymar, torção no tornozelo direito, um problema, 24 a 48 horas para avaliação. O Dr. Rodrigo Lasmar ontem depois do jogo passou essa informação. Agora é necessário esperar, não tem jeito. A impressão que me passa, Pedro, é que a fase de grupos para o Neymar parece bastante improvável. Hoffmann, eu tô com você nessa impressão, e ontem muita gente se perguntava, mas o Tite garantiu que ele vai jogar a Copa? A resposta do Tite, ela tem muito mais de uma confiança do que ele quer que seja realidade, porque não havia nenhum prognóstico ali, não havia nenhuma exatidão, não havia nenhuma situação clínica esclarecida para que se chegasse a essa conclusão. E eu acho que ela nos responde também quando ele fala, ele vai jogar a Copa, não é que ele vai jogar segunda-feira, não é que ele vai jogar contra Camarões. A gente sabe, né? Tá todo mundo olhando pro mata-mata. E é o que me chamou muito a atenção, Gustavo, eu desci ali, acabou o jogo, fui na zona mista, o Brasil ganhou, ganhou bem. Tudo se falava da estreia contra a Sérvia, a estreia em Copa do Mundo, precisava vencer. O Thiago bate muito na tecla na coletiva no dia anterior e ontem na zona mista ele estava, só que não se falava tanto da vitória, não se falava tanto do jogo. Pena, né? Se falou muito pouco do jogo na zona mista. Eu falo de todos os jogadores que ele passavam. E quando passa o Neymar pela zona mista, dá o tom, a gente entende. O Neymar passa mancando muito, Neymar passa muito abatido, o Neymar passa com a mão no rosto, o Neymar passa pedindo compreensão à imprensa. O Neymar não é muito de falar com a imprensa, quando ele não quer falar, ele simplesmente coloca o fone no ouvido e vai embora. E ele passava, cada um ele falava, pessoal, hoje não. Aí apontava pro pé, pessoal, hoje não. Muito abatido. E os jogadores que vinham na sequência, você perguntavam,
era um tom muito de vamos torcer, vamos orar, que ele volte com a gente o quanto antes, que possa não ser nada demais, que possa não ser nada grave. E aí quem conseguiu dar um tom talvez um pouco mais sóbrio ali, sem apenas a situação da torcida, foi alguém que é muito próximo ao Neymar, que é o Thiago Silva. Paramos o Thiago Silva no final da zona mista, ele falava, pô, mas pensa comigo, problema em 14, lesão em 18, entrada forte em 2022, é inevitável. Claro. A cabeça dele é claro que pira. A gente precisa, nesse momento, respeitar o espaço dele. Neymar estava muito abatido. E essa coisa do estar muito abatido passa muito. A energia do Neymar, você sabe, Hoffman, acompanhando a seleção brasileira, ela costuma modular ali. Ela diz a temperatura, ela diz o que é o ambiente da seleção brasileira. Um Neymar muito feliz, um Neymar muito empolgado, o vestiário está muito feliz, o vestiário está muito empolgado. O Neymar abatido, o Neymar preocupado, todo mundo ganhou o jogo, muito feliz, mas olha, se preocupa, sabe? Um olha para o outro, um busca uma resposta que não existe ali no momento. Então, acho que esse é o tom. E da parte médica, um certo pessimismo. A coisa não é simples, a coisa não é simples. As imagens deixam bem claro Se isso. fala muito, não do tornozelo da entorse de ontem, porque ela aconteceu, estava ali para todo mundo, mas do pé direito do Neymar, que é sim mais fragilizado. Então, esse é o tom, essa é a preocupação. Qualquer coisa que a gente fale além disso aqui, Hoffman, é baseado em suposição e isso a gente não vai fazer. Em 24 horas, até o final do dia, tem que ver como vai ser a evolução, se vai desinchar ou se não vai. Desinchando, uma nova avaliação ali, vamos dizer assim, no popular, no olho. Não desinchando, considera-se um exame de imagem até amanhã. Para entender, o grande temor é saber se pegou alguma situação ligamentar. De ligamento, E aí, inclusive, Abel, hoje cedo eu participava nos estúdios da ESPN em Sucuaquif de um programa do Sport Center. O Sport Center, primeira edição da Argentina, né? E, naturalmente, o Neymar foi o grande assunto, né? E me questionaram sobre o choro do Neymar, né? E eu acho que o choro do Neymar, Abel e companheiros, ele não é um choro de dor da torção. É um choro que carrega as Copas de 14 e 18. Exatamente isso. É um choro de uma pressão, porque a gente falou tanto, né, Abel, nesses últimos dias, de como essa Copa era a Copa do Neymar. Né? Tem outra edição aqui do Sport Center nossa, né? O André Linares entrevistou aquele garotinho na Sérvia, né? Que falou, a seleção brasileira, a Sérvia vai ganhar 3-0, falou que o Neymar vai cair no chão, vai ficar chorando igual um bebê. Porque era a imagem que ficou de 2018. De 2014, a imagem da lesão. Então essa era a Copa do Neymar, ou é a Copa, tomara que seja a Copa do Neymar ainda, que ele se recupere. Mas, Abel, já passando de volta para vocês, e aí na sequência a gente fala do jogo também, fica essa impressão mesmo desse choro carregado de um sentimento que vem já de muitos anos. Vou aproveitar e vou chamar uma tela aqui, Hoffman, Pedro Ivo, amigos, para mostrar o quanto o Neymar foi caçado no jogo de ontem, ou o quanto ele sofreu faltas no jogo de ontem diante da Sérvia. Olha as faltas sofridas pelos jogadores da seleção contra a Sérvia. No minuto... Antes de 1 minuto de jogo, Thiago Silva. E tem ali na sequência no lado direito, eu não vou ficar falando todos os nomes, mas tem os caras que cometeram as faltas. Coincidentemente, sempre termina em it. Mas, olha, Neymar, aí tem Vini Júnior aos 16, Neymar aos 18, Alisson aos 24. E depois, olha uma sequência aí, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltas do Neymar, sofridas pelo Neymar. Uma pelo Alisson, uma Vini Júnior, uma Thiago Silva. Das 12 faltas cometidas pela Sérvia, 9 foram sofridas pelo Neymar e 7 em sequência. As 7 últimas em cima dele. O choro a que vocês se referiram, concordo, é um choro de quem pensa no que aconteceu nas 2 últimas Copas. E acho que é um choro também de quem se preparou talvez mais do que tinha se preparado nas outras 2, de quem começou a treinar muito antes, nas férias, e que quer arrebentar, como todo jogador quer, e acho que o Neymar quer muito mais do que vários aí. E fica essa dúvida na cabeça dele e na cabeça de todo mundo, André. Se ele vai voltar ou não vai e como vai voltar. E é muito isso que os companheiros colocaram, assim, até soma um pouquinho, além das Copas de 14 e 18, que são os principais, dá para colocar 2 Champions League também com o PSG, que ele ficou de fora das oitavas de final por conta também de lesão. Só que o momento de maturidade do Neymar é o maior de todos, assim, também é legal o Hoffman lembrar do episódio do garotinho, porque exatamente isso mudou o perfil do Neymar. Ele virou motivo de sátira em 2018 por causa da questão lá de cair. Ontem ele sofreu 9 faltas, na Copa inteira
O jogador que mais se aproxima do Neymar é o Gavi, com 5 faltas, e ele teve quase o dobro disso daí. Então, assim, e a gente não viu a postura. Em que momento que o Neymar ficou rolando no chão? Assim, sempre levantava, focado. Então, Isso assim, isso é interessante. Então, assim, ele sofreu muitas faltas, mas o pós-falta, a reação dele foi completamente diferente. E também o lance foi uma infelicidade, que a gente viu até que o carrinho não é maldoso, né? Foi uma coisa muito circunstancial do jogo, e torcer para que ele possa voltar, porque acho que essa Copa tem um peso ainda maior para ele. E eu escuto às vezes pessoas falando, quero ouvir vocês e também o Pedro Ivo e o Gustavo, algumas pessoas cornetando e dizendo, mas ele tem que mudar a maneira de jogar, ele tem que tocar mais a bola. Eu, sinceramente, posso estar errado, vocês podem discordar, eu não vejo o que ele pode fazer para não sofrer aquele tipo de falta. O que ele vai fazer? Não vai jogar mais? Ele não tem que mudar o jeito de jogar, porque esse é o jeito dele, é isso que transformou ele no jogador que ele é de futebol. Não fez firula, nada. Não. Você pode questionar algumas coisas de tomada de decisão, de segurar um pouco mais a bola, de acelerar um pouco mais a bola, mas é decisão de jogo. Agora, mudar o estilo de jogo dele, o que ele faz, ele é plástico, ele faz isso, é dele, desde a época do Santos, desde a época da base, desde a época do futebol de salão na Baixada Santista. Ele é assim. Então, assim, falar para o cara que ele não pode fazer aquilo porque, então você vai sofrer falta porque você... Ao contrário, ele tem que aprimorar isso. Claro, a essa altura da vida, talvez aprimorar não seja o termo mais exato, mas é isso que a gente espera dele, né? A Sérvia pegou bastante. Eu estava reparando ali o rodízio de nomes, né? Para não dar muito na vista, para o árbitro não pegar no Só pé. o Lukic fez 3 faltas. O gol dele sai para não ser expulso. Mas fora isso, dessa vez o Neymar não tem culpa no cartório, não, gente. Os anti-Neymar sempre se pegam em coisas. Eu mesmo já fiz muitas críticas a ele, acho que críticas pertinentes, mas não é um momento da vida dele, do ponto de vista mental, que justifique qualquer tipo de crítica. E tem um jogador, acho que era o camisa 2, o carequinha, como é o nome dele? Pavlovic, ele levou o cartão no começo do jogo. Sim. No comecinho do jogo ele já levou o cartão. É que a Sérvia faz uma imposição física de marcação absurda. O que propõe a Sérvia em relação ao seu condicionamento físico para a marcação é um negócio absurdo. Eles chegam realmente, e muitas vezes a gente vê número pouco de faltas, mas poderia ser mais. Mas eles têm uma imposição física absurda. Então é difícil jogar contra um time desse. Voltando com vocês, amigos. Diga lá. Ô, Abel, eu tava só para pontuar. Você falou em circunstancial ali do jogo, mas a entrada no Neymar, a entrada que gera essa entorse no tornozelo, ela é o ápice de um processo que começa no primeiro minuto de jogo. Não tem culpa de Neymar, tem muito do outro lado. E eu acho isso desleal, acho até um antijogo, porque no primeiro minuto de jogo tem uma dividida, um jogador ali que agora me foge na memória, na região central do campo, ele já tenta enroscar o braço com o braço do Neymar. Sim. O Neymar tenta tirar, ele tenta enroscar, ele já tenta desestabilizar o Neymar a partir do primeiro minuto. Então, isso não é circunstancial. Talvez a entrada lá na hora que pega e entorce no tornozelo, ela possa ter sido circunstancial ou dê essa impressão de um lance de jogo. Só que o Neymar já tinha sofrido pelo menos 3 ou 4 faltas muito pesadas. Muito pesadas. Uma ele escapa, a outra ele tira o pé. A do dele foi muito forte, se ele está com o pé um pouco mais fixado no chão, era para uma expulsão, era para um outro tipo de lesão ali, já naquele momento. Então, não tem como falar que, mas o Neymar provoca, o Neymar cai. Eu achei até curioso no primeiro tempo, a gente no estádio, a gente consegue fixar o olho só no jogador enquanto está passando aqui, tem uma visão mais ampla. A todo momento que o Neymar era caçado, e a imagem da tela que acompanhava a gente assim, parecia que ele dava uma respirada funda naquela... Não vou provocar, não vou cair na provocação. Tem todo um outro momento de Neymar no momento que é atacado, que eu acho que precisa ser falado também. Só que tem hora que não dá. O cara que sofre 9 faltas, o cara que é o mais caçado. Na estreia de 2018, é o recorde. É o jogador com o maior número de faltas sofridas em Copa do Mundo. Na estreia da Copa de 2022, ele já é o jogador mais caçado no Catar. Então, assim, é muito difícil você se separar. Aí volta aquele papo que a gente teve ontem, lembra? Mas e se o Neymar não brilhar? E se tiver outro problema? Como é que o Neymar controla essa caça a ele já no primeiro jogo? Porque isso não é jogo. Jogo é outra coisa. Sim. Jogo em posição física, jogo pegado, marcação forte, é outra coisa. A gente pode debater. O Brasil suportou bem, não suportou, abriu o caminho depois, isso é outro papo. O Neymar não. O Neymar tinha um processo ali muito bem direcionado desde o primeiro minuto. Você vai fazer a falta, você vai desestabilizar e no menor dos lances você vai tentar dar aquele totozinho, deixar aquela perna. Eu vi assim ao longo do jogo, Hoffman. Mas tem muito isso, né? Também, acho que é algo pensado pelos adversários, afinal de contas, por tudo que vem acontecendo com o Neymar já nos últimos anos, pela personalidade dele, isso realmente acontece. E aí, já até migrando um pouquinho para a análise do jogo,
né? O que aconteceu, na verdade, principalmente no primeiro tempo, né? A Sérvia, no final das contas, entrou no 3-4-2-1 com um centroavante, houve mudanças nas duas alas, o Kostic ficou de fora, surpreendendo bastante a imprensa sérvia, principalmente, povoou muito bem o meio-campo e o Brasil acabou centralizando muito o jogo. O Brasil, no primeiro tempo, taticamente, para mim, a Sérvia foi superior ao Brasil no primeiro tempo. Ah, mas a Sérvia não ameaçou o Brasil, a Sérvia não queria agredir o Brasil, a Sérvia não queria sofrer gol, e a Sérvia atingiu seu objetivo no primeiro tempo, povoando muito bem a faixa central do campo e por ali, Neymar e Paquetá principalmente, sempre encaixotados. Ali do estádio a gente via, né, 3, 4 jogadores não ao redor do Neymar, eu até tirei algumas fotos, publiquei no meu Twitter também dessas circunstâncias, né? Do Neymar e o Paquetá encaixotados o tempo todo. Aquele famoso entrelinha, que até o Tite brincou com o Thiago Silva, que o Thiago Silva estava entregando o jogo. A Sérvia não permitiu que existisse um entrelinha, por conta aí, da superioridade numérica que a equipe teve na faixa central do campo. E qual foi o diferencial para a segunda etapa? Qual é o ajuste que acontece no intervalo? O Tite faz com que Paquetá e Neymar busquem mais o lado do campo. Exato. Porque na primeira etapa, o Rafinha e o Vinícius ficaram muito isolados, faltou jogo apoiado. A partir do momento que Neymar e Paquetá saem um pouco mais, abrem o campo e buscam esse jogo apoiado, os dois pontas não ficaram mais sozinhos. E um outro detalhe extremamente importante, faltava um jogador a mais no último terço. Por conta do posicionamento defensivo dos dois laterais, e a defesa brasileira foi extremamente sólida do início ao fim, no primeiro tempo, o Danilo e o Alexandro subiram muito pouco. Na segunda etapa, o Alexandro se tornou o 6º ou 7º jogador do Brasil na fase ofensiva. E aí, a partir dali, o lado esquerdo se tornou muito forte. O segundo gol, né, o golaço do Richarlison, tem toda a construção com o Alexandro, Neymar, Vinícius e Richarlison. Só para devolver para a Natália lá no estúdio, e eu acho que não há problema nenhum. A vitória foi boa, a vitória foi sólida, uma vitória importante. Acho que estou com você, o Brasil não sofreu. Mas é preciso deixar claro também. O Tite pensou um início de jogo que não aconteceu. Assim. O Tite pensou durante muitos dias, a gente conversava até com o Kleber depois da coletiva, com o próprio Tite. Eles apostavam muito mais, eles dobraram até uma certa aposta em dois homens de frente. O tempo todo achou que seriam dois centroavantes. Eles dobraram a aposta achando que seriam pressionados, que teria cão para escapar. Não teve, a Sérvia não pressiona. Eles dobraram a aposta achando que o Paquetá por ali talvez pudesse funcionar, porque teria uma superioridade, ou ao menos igualaria a situação no meio campo. Não, a Sérvia ocupou mais a faixa central, como você falou. Então, o primeiro tempo se desenhou de uma forma muito diferente do que se imaginava. Eu tô com você. E aí tem dedo do Tite também. Se a gente fala que talvez ele não tenha projetado inicialmente como se desenhou, no segundo tempo ele resolve sem mudar peças. Porque fica aquela coisa, é jogo para fulano, é jogo para Beltrano. Fulano não funcionou não, o que não funcionou foi o desenho. E aí entra o papo do repertório. Ele muda o seu desenho com as mesmas peças. Eu tô com você. O Alexandre claramente ele sobe. O chute dele que quase saiu gol não é por acaso. Do nada, o jogo começa a ficar mais apoiado. E um jogo apoiado que a gente pensava muito mais com o Neymar e Paquetá pela esquerda, mas ontem acontece o Neymar, ora Paquetá, ora Vini. Então assim, isso foi sendo alterado ao longo do jogo porque o desenho inicial não foi como projetado pela comissão. E aí, já devolvendo a bola para vocês no estúdio, e depois do 1-0, quando o Dragan Stojkovic decide colocar o outro centroavante. É isso aí, galera. O Neymar, né, ele não tem que deixar de jogar, né, porque essas faltas, a arbitragem que tem que punir os jogadores que fazem essas faltas duras. Tem que dar cartão amarelo, cartão vermelho, e é o que não acontece nos jogos, entendeu? Não só na Copa do Mundo, mas no Campeonato Francês, entendeu? É por isso, entendeu? Os jogadores não aceitam, entendeu? Não existe esse negócio de você deixar de fazer um tipo de jogada porque o jogador fica irritadinho, entendeu? E não gosta. Não existe isso. Futebol, cara, o cara usa o recurso que ele pode. Entendeu? Se é o recurso que ele tem, ele sempre utilizou, entendeu? Não vejo problema nenhum. Entendeu? Eu acho até uma ignorância quem critica isso. Entendeu? Ele não tem que evitar. Os caras que tem que evitar fazer essas faltas duras, entendeu? E o árbitro tem que punir, dar cartão amarelo, dar cartão vermelho. Entendeu? Agora o Neymar mais uma vez vai ficar de fora. Não sabemos ainda que vai ser a Copa toda ou vai ser só nessa fase de grupos que temos mais 2 jogos, né? Então o Neymar vai ter praticamente uma semana para tentar se recuperar. Eu acredito que ele não vai ficar 100%, mas ele vai querer voltar para tentar ajudar a seleção brasileira. Isso é fato. Ele não vai querer ficar de fora. Ele vai tentar fazer de tudo para poder tentar estar junto com a seleção brasileira, tentar jogar, nem que seja um tempo, entendeu? Mas ele vai querer sim
tá nessa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo está sendo muito importante, não só para o Neymar, mas para todos os jogadores. O Neymar, ele voltou a fazer os treinamentos antes, né? Voltou de férias antes, porque ele queria estar bem fisicamente na Copa do Mundo. Entendeu? Agora é aguardar. O Neymar vai fazer um exame hoje. Então eu acredito que no final da tarde já saberemos a situação do Neymar, se ele vai jogar ou não. E quem será também o substituto de Neymar, né? Vamos ver aí quem vai ser o jogador que vai substituir Neymar nesse próximo jogo da segunda-feira contra a seleção da Suíça. Partida marcada para 1h da tarde, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.